Festejar e saborear a comida era uma parte importante da vida medieval. Pratos bem elaborados e fartura no menu que mais se parecia com grandes restaurantes estavam presentes na mesa dos nobres. Para os camponeses, havia uma torta que para nós pode parecer indigerível. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar o que as pessoas comiam na Idade Média. Antes, peço uma força com teu like arretado e com tua inscrição, pois isso ajuda muito o canal. Agora, vamos para a história. Nos dias atuais, uma dieta saudável inclui muitos vegetais, frutas e talvez a ausência de carne e sobremesas açucaradas. Mas para um senhor medieval, isso não seria apenas um sinal de desrespeito aos seus convidados, mas também envergonharia seu nome. As dietas medievais nas camadas superiores da sociedade giravam em torno de exibições e extravagâncias. Os cabras gostavam de encher o bucho e mostrar que eram estribados. Se exibir na mesa de jantar significava comer comida chique e cara. O pão, por exemplo, era tão comum que servi-lo simples era considerado de má qualidade. Em vez disso, a mesa de um senhor medieval consistia em uma variedade de carnes, sobremesas com massa enriquecida e muitos temperos importados. Os camponeses não podiam pagar por isso. Portanto, quanto mais raros e exóticos fossem os pratos na mesa de um nobre, melhor seria sua posição entre os colegas. Embora na era moderna o frango seja considerado alimento para a maior parte das pessoas, ele era um bem valioso durante a era medieval. E para o abate, uma galinha poedeira seria considerado muito extravagante. Seria quase como dizer a seus convidados que você era tão rico que poderia simplesmente comprar outra. Em termos de como o frango era cozido, muitas vezes era recheado com ervas e outros condimentos. Nos tempos atuais, um frango está valioso e igual na Idade Média. Se for frango de capoeira, então, danou-se tudo. O peixe era caro, principalmente nas áreas do interior, mas era uma escolha comum para os dias do peixe, quando a igreja declarava que não se podia comer carne. Peixe não era considerado carne, por isso as classes altas o apreciavam como uma iguaria. Outra fonte de carne era a caça. Era uma parte essencial da vida nobre medieval, e uma caçada bem-sucedida resultaria em servir veado, que era muito popular na época. No entanto, ao contrário de hoje, os cozinheiros medievais não desperdiçavam nenhuma parte do animal. Os cortes nobres seriam servidos à nobreza, com outros cortes sendo oferecidos aos de classe inferior. Mais uma vez, o pobre se lascando. Servos e empregados domésticos às vezes recebiam as entranhas de um cervo em uma torta. Cisnes, pavões e outras aves também eram altamente valorizados. Claro, muitos deles seriam reservados para os reis, pois seriam muito caros até mesmo para duques e outros nobres menores. Para se ter uma ideia de como os banquetes poderiam ser extravagantes, em 1387, o rei Ricardo II encomendou uma lista para seus cozinheiros com o seguinte: 14 bois salgados, 12 bois frescos, 120 ovelhas, 12 javalis, 140 porcos, 300 barris de banha e gordura, 50 cisnes, 240 gansos, 700 galinhas, 400 coelhos grandes, 4 fazões, 5 garças, 1.200 pombos, 144 perdizes, 120 galões de leite, 12 galões de coalhada, 12 cestas de maçãs e 11.000 ovos. O povo comia não, se amostrava. Hoje é comum comer em ordem os aperitivos, seguidos de um prato principal
e, por fim, uma sobremesa. Nas refeições medievais de alto status, entretanto, não havia o conceito de seguir uma ordem para comer determinado prato. Em vez disso, eles seriam colocados juntos e as pessoas poderiam comer um pouco de carne de veado seguida de um pãozinho de creme. Sem açúcar, muitas sobremesas utilizavam mel e outros adoçantes que podiam ser encontrados localmente. É claro, quanto mais rico fosse um nobre, mais ingredientes teria à sua disposição. Para temperos, um senhor medieval não se contentaria com salada. Então, em vez disso, seria usado molho de amêndoa. Este seria primeiro triturado, depois misturado com um pouco de água e caldo, antes de ser peneirado e transformado em um molho espesso. Poderia ser utilizado em carnes ou sobremesas, dependendo do que fosse necessário. A refeição de um camponês envolvia pão e cerveja, e ter qualquer um deles em um banquete seria considerado de baixo status. Embora diferentes tipos de pães fossem servidos, a maioria era recolhida no final da refeição e dada como esmola aos pobres. Enquanto o pão integral hoje é visto como uma escolha mais saudável, o pão branco era considerado superior durante a era medieval. Exigia mais esforço e ingredientes de melhor qualidade para produzir, tornando-o mais caro. Quanto às bebidas, os camponeses que moravam perto de fontes de água potável bebiam água, mas para a maioria que morava nos centros urbanos, a água estaria contaminada. Em vez de água, cerveja com baixo teor alcoólico era servida, mesmo para crianças. Mas isso não quer dizer que bebiam apenas cerveja como alguns acreditam. Para os senhores, no entanto, eles preferiam vinho tinto Hypercrest, um tipo de vinho misturado com ervas e temperado com especiarias como canela e gengibre. Era um passo acima da cerveja e incrivelmente popular entre as classes altas. Dependendo do status do senhor, muitos de seus pratos seriam servidos com especiarias mais exóticas, como o açafrão. As tortas de nata foram inventadas durante o século XIV, e as melhores delas teriam uma cor amarela viva, significando que o açafrão foi usado. O desejo de ser diferente dos camponeses era tão forte que leis suntuárias foram aprovadas, destinadas a impedir que as classes mais baixas exibissem extravagâncias. Para alguns senhores medievais, comida era um sinal de riqueza, e eles fizeram o que puderam para proteger esse status. Pense numa munganga da gota que os cabras faziam. A maioria das pessoas comiam alimentos em conserva salgados ou logo após o abate ou a colheita. Por exemplo, bacon, arenque em conserva e frutas em conserva. Os pobres costumavam criar porcos, que ao contrário das vacas e ovelhas podiam viver na floresta. Camponeses tendiam a criar vacas, então suas dietas consistiam principalmente de produtos lácteos, como leitelho, queijo ou coalhada e soro de leite. Ricos e pobres comiam um prato chamado guisado, uma sopa espessa contendo carne, vegetais ou farelo. A sopa mais luxuosa era chamada de mortrel, e uma sopa contendo cereais era o frument. O pão estava muito presente na dieta dos camponeses. Era o alimento básico em todas as classes, embora a qualidade e o preço variassem dependendo do tipo de grão utilizado. Como em qualquer período histórico, o que uma pessoa comia e bebia dependia de quão rica ela era. Em uma época em que quase tudo era escasso, inclusive o conhecimento, os povos medievais se superaram com louvor. Eu vou ficando por aqui, mas antes te peço para deixar o like se gostou do vídeo
e para se inscrever no canal. Assim tu vai receber os próximos conteúdos. Te espero na próxima aventura pela história.